Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. O Governo vai manter congeladas mais de 1.400.000 pensões em 2015. O jornal Correio da Manhã teve acesso à proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2015 e avança que a contribuição extraordinária de solidariedade vai ser extinta para as pensões até aos 4.611 euros. A regra mantém-se em 2015. Os pensionistas que ganhem mais de 256,79 euros não vão ter aumentos na reforma no próximo ano. A medida consta na proposta preliminar da Lei do Orçamento do Estado, que vai ser discutida em Conselho de Ministros Extraordinário no próximo sábado, mas que o Correio da Manhã antecipa esta quarta-feira. A proposta prevê que a contribuição extraordinária de solidariedade seja extinta para os cerca de 500.000 pensionistas que oferem reformas entre os 1.000 e os 4.611 euros e 42 cêntimos. Já as pensões superiores a este valor vão continuar a levar um corte com base na SES, na mesma proporção que acontece agora. Entre os 4.611 euros e os 7.126 euros, o corte vai ser de 15%. Acima deste valor, a penalização é de 40%. No total, são cerca de 10.000 os pensionistas penalizados com os cortes. Só as pensões abaixo dos 256 euros vão ser aumentadas. De acordo com o diploma, em 2015 os pensionistas e os funcionários públicos vão continuar a receber o subsídio de Natal em duodécimos. Também os salários acima dos 1.500 euros devem continuar a ser alvo de cortes. Os trabalhadores do Estado recuperam apenas 20% da redução em 2015, já que os restantes 80% devem ser repostos nos anos seguintes. A proposta do Orçamento do Estado, que tem de ser entregue até ao próximo dia 15, prevê ainda que a sobretaxa de IRS seja reduzida num ponto percentual para 2,5%. A quebra das receitas provocada pelo corte é de 200 milhões de euros, que devem ser compensados pelos impostos da Reforma Fiscal Verde. Já sabe, se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21-323-6898, 21-323-6898, a responder à pergunta que hoje lhe colocamos. O Governo deve melhorar a vida dos pensionistas? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através também do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou ainda na página do Facebook do Diário Económico. Como habitualmente às quartas-feiras, conto hoje com os comentários de Carlos Paz. Muito bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, a contribuição extraordinária de solidariedade a ser extinta para estas pensões até aos 4.611 euros, faz sentido? Sim e não. Vamos por partes. Se existisse folga nas contas da Segurança Social, ou seja, se as contas da Segurança Social tivessem positivas e por isso se a extinguisse, a resposta era sim, devia ser extinta. Mas isso não é uma realidade longínqua? Não, é uma realidade, vamos lá ver, as contas do primeiro semestre deste ano são cerca de 45 milhões de euros negativo. Portanto, as contas da Segurança Social. A Segurança Social perde cerca de 45 milhões de euros por semestre. 43, creio eu que o número é este. Portanto, dizia eu, se as contas estivessem excedentárias, a resposta à sua pergunta seria sim. Não estando as contas excedentárias, o que é que vai acontecer? Para calar, porque é mesmo para isso, estamos em ano eleitoral e é isso que vai acontecer, para calar um grupo enorme de pensionistas que vão dos 1.000 euros aos 4.500, aos 4.700, 4.600 e qualquer coisa, para calar estes, e é um grupo enorme de pensionistas, o que vai acontecer é que os trabalhadores que ganham 1.500 euros vão continuar a ter os cortes, os trabalhadores do Estado que ganham isso, e portanto, vão ter cortes pessoas que ganham 1/3 das pessoas que têm a reforma sem corte, o que me parece estranho, realmente estranho. E pior do que isso, esta história da fiscalidade verde. A fiscalidade verde vai nos afetar a todos. Portanto, são impostos que nós todos vamos pagar.
E a ideia é, mas estes impostos são substitutos de outros são. O que é que vai acontecer? Nós vamos pagar todos, as pessoas que ganham o salário mínimo, as pessoas que ganham 600 euros, as pessoas que ganham 700 euros, vão pagar uma série de novos impostos para podermos aliviar um grupo de pessoas que, desculpem-me, eu vou ser muito direto, quem hoje tem uma reforma de 4.000 euros não vive mal. E, portanto, vamos sacrificar pessoas que ganham 500, 600, 700 para que quem tem 4.000 esteja bem. Não me parece bem. Ou seja, resposta à sua pergunta, se as contas fossem positivas, acho que sim, era de caras, de imediato, não sendo positivas, não faz sentido. Mas se as contas fossem positivas, a prioridade devia ser para os pensionistas ou para os trabalhadores? No caso da Segurança Social, a prioridade devia ser para os pensionistas. Vamos lá ver se... Sim, mas no caso da estratégia do Governo, não é? Porque estamos aqui a falar também da estratégia do Governo. O problema é que estamos a misturar estratégia política com aspectos técnicos e fundamentais do sistema. E vai-me dar um minuto para fazermos um bocadinho de serviço público lá para casa e explicar esta história. O nosso sistema de segurança social não é, repito, não é um sistema de capitalização. Ou seja, eu já aqui uma vez dei esse exemplo. Já explicámos também. Ou seja, o Estado não tem lá uma caixinha com o nome Eduarda, onde vai guardando todos os meses a sua contribuição para quando tiver a sua reforma, vai àquela caixinha pagar a sua reforma. Não é assim que funciona. O nosso sistema é um sistema de distribuição, é um sistema em que, em cada instante, todos os ativos pagam para todos os inativos. Isto quer dizer, o que é que são os inativos, para já? É as crianças com o abono de família, são os incapacitados, sejam permanentes, sejam por baixas médicas temporárias, os desempregados e os reformados. Portanto, todas as pessoas que não podem contribuir em determinado momento porque não estão a oferir rendimento. E, do outro lado, estão todos os que trabalham e, portanto, que contribuem. E o nosso sistema é assim que funciona, ou seja, em cada instante, todos os que contribuem pagam aos que não contribuem. É assim que funciona o nosso sistema. Como é que deveria ser gerido? Deveria ser gerido de uma forma muito simples, aliás, tecnicamente é assim que é criado. A ideia é, nos anos em que a economia está boa, o desemprego está razoável, nesses anos a coisa está equilibrada. Nos anos em que a economia está em forte crescimento e temos desempregos na casa dos 6, 7%, sobra dinheiro e, portanto, guarda-se esse dinheiro para capitalizar para o futuro. E nos anos como os atuais, em que o desemprego está muito alto e a economia está muito fraca ou em queda, utiliza-se o que poupámos no passado. Este é o modelo nosso de funcionamento. Portanto, ao contrário do que muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem, até o Sr. Presidente da República, quando falou da sua reforma, a dizer, eu descontei não sei quantos anos para a minha reforma. Não, não é verdade. A pessoa não descontou não sei quantos anos para a sua reforma. A pessoa descontou não sei quantos anos para pagar às pessoas que estavam reformadas no tempo em que ele estava a trabalhar. Quando chegou a vez dele ser reformado, alguém está a descontar para ele receber a sua reforma. É assim que o nosso sistema funciona. Não é de capitalização, é um sistema de distribuição. O problema é que temos muito mais o nosso sistema de descontos não chega para aquilo que a Segurança Social precisa de responder, não é? E o problema tem uma gênese no passado e, infelizmente, já começa a haver neste momento algumas vozes a defenderem que se repita um erro que se fez no passado. Vamos lá ver. Em determinada altura acreditou-se, uma vez mais, também para fins eleitoralistas, na época do segundo governo Cavaco Silva, acreditou-se que a melhor maneira de renovar a economia seria fazer pré-reformas a todas as pessoas que tinham 50, 52, 53, 55 anos nessa época. O que é que acontece? Acontece que uma pessoa que é reformada aos 50 anos fica todo contente porque foi reformada aos 50 anos, mas a verdade é que vai viver até aos 85. Portanto, vai viver mais 35 anos a receber uma reforma para a qual não... Vive quase tanto tempo de reforma quanto o que descontou, não é? E às vezes mais. O que é que acontece? Nós ainda temos muitos destes pré-reformados em existência. As pessoas não têm culpa, foi-lhes proposto um negócio, o negócio era interessante e as pessoas aceitaram o negócio. Quem tem culpa é quem pensou isto. Por isso é que me é feliz ver coisas como, recentemente, o Sr. Governador do Banco de Portugal ou o Sr. Presidente da CIP a dizerem vamos repetir a medida. Ou seja, vamos pré-reformar a correr
malta que hoje tem 55, 56, 60 anos, para meter os jovens no mercado de trabalho. A ideia para meter os jovens no mercado de trabalho é uma ideia interessante. Desemprego, não é? A ideia é interessante, porque não conta como desempregado. Se já está reformado, o outro entrou, portanto diminuiu o desemprego, mas diminuiu artificialmente. O que é que significa? Significa que a empresa vai pagar um ordenado mais baixo porque vai meter gente mais barata. E o Estado, nós todos, vamos pagar reformas mais altas porque as pessoas que vão sair são as mais antigas, as de cima. E, portanto, para as contas públicas seria um verdadeiro descalabro e, pior, um descalabro uma vez mais a 30 anos. E, portanto, quando falamos destas contas, é melhor as pessoas que dão este tipo de opiniões a correr. No caso do Sr. Presidente da CIP, eu percebo. Porque, quer dizer, ele é presidente de uma confederação patronal e tomaram eles que isso aconteça. Dizer ao Estado, o Estado livrá-los dos mais caros todos, para eles depois poderem meter trabalhadores mais baratos. O caso do Sr. Governador do Banco de Portugal quer dizer, não lhe vou chamar incompetência, foi distração. Portanto, dizer algo como isso é uma distração. Fazer esta medida, porquê só para os pensionistas? Não faria sentido para alguns trabalhadores, por exemplo? Vamos lá ver, aqui é um problema mais de pressões do que outra coisa qualquer. E aqui sim já é gestão política. Aqui já é gestão política. O que se passa neste momento é que, do lado da função pública, o voto já não é recuperável. A função pública foi de tal forma esmagada nos últimos anos que esmagada não só do ponto de vista financeiro, esmagada do ponto de vista da sua honra, da sua dignidade, da dignidade do seu trabalho, foi esmagada de tal maneira que já não há maneira de a comprar. Ao contrário, os pensionistas ainda há. Os pensionistas, a única pressão que tiveram foi tirar-lhes dinheiro. Se lhes devolverem o dinheiro, ainda são recuperáveis enquanto eleitores. Mas isto que nós estamos a falar é jogada política, é sujo, não é economia, não é técnico. É uma medida para ano de eleições? É uma medida para ano de eleições, claramente é uma medida para ano de eleições. E, quer dizer, e estamos a comentar, e uma vez mais, este é um daqueles casos que a mim me faz muita confusão. O documento de Orçamento de Estado não é sequer conhecido dos ministros todos. Está hoje a ser discutido entre alguns deles, vai amanhã ser discutido entre alguns deles e no sábado, sim, será presente a Conselho de Ministros. E nós já estamos a discutir porque houve um jornal que teve acesso a um documento. Nada disto faz sentido, isto não é maneira de fazer política, isto não é maneira de governar. Não tem lógica, nada disto faz sentido. Mas é uma tática, atenção, é uma tática que tem vindo a ser usada por este governo com alguma frequência, que é basicamente cada vez que tem uma medida que não sabe como é que vai pegar, há um Marcos Mendes da vida que diz isto vai acontecer, nós barafustamos todos, então chega ao Sr. Primeiro-Ministro e diz não era nada disso, o Sr. Dr. Marcos Mendes não tinha razão nenhuma. Acha que isto é uma tentativa do governo para ver a reação dos portugueses? É claramente. É, claramente, senão não haveria uma fuga de um documento dessa relevância. Estamos a falar do Orçamento de Estado, é só o documento mais importante da nação. Carlos Páscoa, para disparar neste tema, temos várias pessoas a querer participar. Vamos então ouvir a primeira, Maria Silva, jurista, que nos liga da Amadora. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Diga-nos então a sua opinião. É assim, eu estive a ouvir com alguma atenção, portanto, o resumo que foi feito pela senhora e pelo seu convidado. E há algo que foi dito, talvez eu possa não ter percebido muito bem, foi dito pelo seu convidado, e que me deixou, de facto, enfim, com necessidade de o referir, talvez porque eu estive mais de 41 anos na Segurança Social como técnica superior. E a questão é a seguinte, parece que ficou no ar de que as pessoas, quando estão na situação de pensionistas, que não descontam, o que não é verdade. Eu continuo a descontar, neste momento, eu estou aposentada, se bem continuo também a exercer, mas eu continuo a descontar pela mesma tabela que as pessoas que estão no ativo. É que, dito isto assim, em público, parece que, de facto, os reformados não têm quaisquer descontos e têm os mesmos, só não descontam até a TSU, não é? Porque já descontaram para a Segurança Social, enfim, isso é normal. Agora para o IRS, para o Sistema de Saúde, mais do que isso até que deveriam fazer, porque o Sistema de Saúde da ADSE não é déficit,
Isto era o primeiro comentário que eu gostaria de ter feito, porque já não é a primeira vez que eu ouço isto, a maneira como isto é dito, e parece que os reformados, quer dizer, só estão a receber. Não descontam absolutamente nada, descontam e muito. E mais, descontam aquilo que este governo publica e vem dizer e aquilo que ele não diz, mas que faz pela calada da noite, passa a expressão. Eu tenho um caso, por exemplo, que é o caso do meu marido, que enquanto foi militar de carreira, sempre que exerceu a sua atividade, ele descontou para um fundo de pensões para o BPI e depois que se reformou, passou a receber a sua reforma, como seria de esperar, pela Caixa Geral de Apresentações e a importância correspondente ao fundo de pensões pelo BPI, como também seria de esperar. O que é que aconteceu? Em julho foi informado, através de um ofício do BPI, de que o valor do fundo de pensão passaria a ser pago pela Caixa Geral de Apresentações. Achámos estranho, até porque o meu marido tinha com a banca um contrato de direito privado, mas pronto, e unilateralmente transferirem este valor. Então, qual foi o resultado da transferência deste valor? Aliás, que irá estar em discussão, não é? Qual foi o resultado? Isto visou apenas... o que é que consta? No orçamento de 2014, existe uma norma segundo a qual todos os valores recebidos pelos pensionistas são somados. E para quê? Para o único objetivo é apenas determinarem o valor da taxa de IRS da sua pensão, que já tinham, com base no valor daquele total. Afinal, o que é isto? Quando o valor do fundo de pensões entrava todos os anos na declaração de IRS. Maria Silva, vamos tentar responder às suas questões. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ler agora mais um comentário que nos foi enviado via Facebook. Paulo Magalhães diz-nos: dever deve, mas se for em 1 ou 2 euros, bem sei que é um aumento, mas é muito curtinho. Seguimos agora para mais um telefonema. Nuxa Neves, enfermeira, que nos liga de Rio Maior. Muito boa tarde. Boa tarde, Joada, também para o Dr. Carlos Vaz. Carlos Paz. Carlos Paz, sim. Desculpe. Ora, é o seguinte, Eduardo, então, mas acho que os pensionistas são seres humanos como são todos os outros. Não são apenas os políticos, os banqueiros e certos empresários que são seres humanos. Olha, ontem não consegui chegar cedo a casa. Portanto, o relatório da auditoria, que isto não tem nada a ver com o tema de hoje, portanto, o que fizeram a PT, então quer dizer que andou o Henrique Gandadeiro e o Zeinal Babo a oferir ordenados brutos e para no fim haver buracos de todo lado. Quer dizer, quem tem feito os buracos não somos nós, são os políticos e os banqueiros e tudo. Portanto, eu se calhar estou sempre a repetir a mesma coisa, mas se calhar isto vem tudo no coisa... Mas peço, por favor, mas para comentar o tema de hoje. Eu acho que as pessoas merecem, como os outros todos, não é? Porque o custo de vida, aliás, nem chega a haver muito, porque o custo de vida aumentou e de que maneira? Não? E as pessoas têm muito, e quanto mais vão para a idade, mais dinheiro precisam. Porque as pessoas precisam de tratamentos, precisam disso, precisam daquilo, precisam de montes de coisas, não? E as pessoas também têm que viver, têm contas para pagar, não? Muito obrigada, Eduardo, e beijinhos para ambos. Muito obrigada pela sua opinião. Vamos então ler também um outro comentário que nos foi enviado também via Facebook. Lili Magalhães diz-nos: das pensões, particularmente de menor escalão, sim, mas o aumento tem mesmo de acontecer nos ordenados baixos. Está na hora. Vamos para mais um telefonema. Carlos Pereira, reformado, que nos liga do Barreiro. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Eduardo Carvalho. Boa tarde, professor Carlos Paz. Já sei que o senhor é direto, e acho muito bem que seja direto e bem esclarecedor dos assuntos que vem sempre na altura ideal, que é hoje sobre os reformados.
Eu acabei de ouvir uma senhora, diz que é jurista, não sei se é jurista ou não ponho em causa, mas pela forma como a senhora falou, não deve estar muito bem informada o que é ser reformado ou ser pensionista. Mas não querem entrar em discussão, nem em debate, nem nada disso com a senhora. A senhora tem a sua opinião, eu vou dar a minha também, e ela vai ter que aceitar. Eu há dias vi num jornal e achei muito engraçado. E também vocês podem ir ao Facebook, agora a gente até pode ir ao Facebook, antes de entrarmos no tema, um padre chamado Messias tem uma reforma de 7 mil e tal euros de reforma. 7 mil e tal euros de reforma. Se for mentira, eu gostaria que fosse desmentido diretamente pelo Dr. Carlos Paz. Em relação à reforma, há reformas e reformas. Eu posso ser reformado aos 50 anos e continuar a trabalhar e a descontar para a Segurança Social. É verdade. Agora, temos que falar e ressalvar aqui esta situação. Eu falo por mim, mas há centenas e de milhares de casos como o meu. Eu estou reformado por invalidez. E a lei diz que eu não posso exercer a minha profissão até aos 65 anos. Posso fazer outra coisa qualquer, mas a minha profissão eu não posso exercer. E então, com isto, neste país, temos montes de empregos, até há filas de pessoas à espera que venham trabalhar às portas das empresas, isto é que é engraçado. Eu não tenho possibilidades nenhumas de arranjar trabalho em lado nenhum para compensar a reforma que eu tenho. E posso dizer, a minha reforma, já disse isso e vou repetir novamente, a minha reforma é de 573,92 €. Será que a senhora que falou que é da Amadora tem essa reforma? Eu gostaria de saber se ela teria essa reforma e consegue viver com os 563 €. É essa dúvida que eu tenho. E mais ainda, eu só posso trabalhar e fazer descontos, e se estiver errado, o professor Carlos Paz, que é uma pessoa extremamente inteligente, porque é muito e sabe explicar as coisas corretamente, não é como muita gente, que são políticos e são analistas e que falam tecnicamente e que o povo não percebe, que há muita gente assim, e é verdade. Eu gostaria, o Carlos, do doutor, o professor, pronto, eu vou tratar do doutor, que é mais simples, o doutor Carlos Paz. Só queria que ele me explicasse ao povo português, e explicasse a esta senhora da Amadora como é que funciona estas coisas. É verdade que o Carlos Paz também disse aí, é verdade, perdão, quando disse que a Eduarda faz os seus descontos para a Segurança Social, mas não tem lá para si, é para o povo que está reformado. Foi o meu caso. Eu, quando trabalhei, os meus descontos iam para a Segurança Social, se ia para o B, para o C, ou D, ou H, estava reformado. Os nossos descontos eram para as pessoas que estavam reformadas. Carlos, vamos tentar responder às suas questões. Muito obrigada pela sua participação. Carlos Paz, temos aqui várias coisas para comentar. Primeiro, em relação à doutora Maria Silva, que nos ligou, jurista da Amadora, vamos de uma vez por todas esclarecer. Os reformados não descontam para a Segurança Social. Portanto, não. A resposta é não descontam. E era disso que estávamos a falar desde o início. Os reformados não descontam para a Segurança Social. Descontam sim IRS. Portanto, o IRS é um imposto não faria sentido, não é? É um imposto sobre rendimento. Portanto, se tem um rendimento, desconta sobre esse rendimento. Portanto, para a Segurança Social é que não desconta. E, portanto, sejamos claros nesse aspecto. O tema que, no entanto, a senhora lançou um tema que é muito importante e o Sr. Carlos Pereira voltou a pegar nele agora no fim, que é este tema dos fundos de pensões. Este tema dos fundos de pensões, vamos lá ver, eu disse há pouco que o Estado não tinha lá uma caixinha com o seu dinheiro. Não é verdade para uma pequenina quantidade de pessoas. Há um pequeno grupo de pessoas que, para além do seu desconto normal, fizeram contribuições para fundos de pensões. E aqui sim, este é contributivo. E, portanto, o bocadinho que é dos fundos de pensões é contributivo.
De que é que se queixou a senhora da Amadora? A senhora da Amadora queixou-se de que se soma o rendimento que recebe da pensão normal com o rendimento que recebe do fundo de pensões para calcular o valor do IRS a pagar. Se quer que lhe diga a minha opinião, tecnicamente está correto. Podemos gostar ou não gostar do resultado, agora tecnicamente está correto. Se o IRS é sobre rendimento, é o rendimento que obtém e é o imposto que tem que pagar. E, portanto, é um modo de funcionamento do sistema para os fundos de pensões. Depois, a dona Nuxa Neves disse uma coisa e vem um bocadinho no encontro de dois dos temas postos no Facebook, que é o tema dos salários baixos e o tema dos aumentos curtinhos. E a dona Nuxa Neves disse que, basicamente, a frase é que os pensionistas também são gente, é verdade, e as pessoas que trabalham também são gente, e somos todos gente neste momento. E o que se passa é que estamos a ser tratados como intelectualmente indigentes, se quiser. Ou seja, o que se passa é que os políticos em geral, os políticos no poder em geral, tentam nos enganar com estas pequenas coisas, tentam fazer estes pequenos jogos que são complexos. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem lá em casa, as pessoas perceberem o que é que eu estou a dizer. Vamos lá ver. A senhora Ministra das Finanças, hoje, pela primeira vez no Parlamento, reconheceu que vamos ter de pagar o estouro do BES. Portanto, foi a primeira vez que reconheceu. Eu disse há pouco que a Segurança Social perdeu 40 milhões neste primeiro semestre. O estouro que nós vamos ter de pagar do BES é na casa dos 4 mil milhões. Ou seja, basicamente é o déficit da Segurança Social para os próximos 50 anos. Não, a conta é fácil de fazer. São 50 anos de déficit da Segurança Social, aquilo que nos vai custar o BES. Portanto, nós estamos aqui a discutir minudências se é as pensões acima de que devem ser cortadas ou as abaixo de, ou os fundos de pensões devem somar ou não para cálculo da tabela. Estas minudências que estamos a discutir geram um pequenino déficit na Segurança Social, déficit esse que são 50 anos desse déficit para aquilo que vamos pagar do BES. E, portanto, é bom que as pessoas... Mas se não pagássemos o BES também continuaríamos com uma de segurança social deficitária, não é? Certo, mas pelo menos não tínhamos 50 anos de segurança social a pagar à custa do... Já não é do problema do BES provocado pela família Espírito Santo e pelos roubos todos que fizeram, não estou a falar disso, estou a falar de tudo o que aconteceu, da incompetência e incúria do Banco de Portugal e tudo o que aconteceu daí para a frente. BES, não é? Portanto, a resolução do BES é que nos vai custar 50 anos de segurança social. É uma barbaridade o número que eu estou a dizer, mas é o número real. E, portanto, vale a pena, quando falamos destas coisas dos aumentos pequeninos e dos aumentos baixinhos e dos cortes e dos pequenos cortes ou dos grandes cortes ou de €1 para cá ou de €1 para lá, lembrar um pormenor. O que vamos pagar pelo BES, peço desculpa, são 50 anos de déficit de segurança social. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente nunca vamos conseguir mais do que estes aumentos curtinhos? Não, nunca vamos conseguir. Não Durante estes 50 anos? Não temos como pelas contas do... Mas antes desses 50 anos vamos ter um problema que é... temos que resolver o problema da Segurança Social. Temos. Não aguentamos mais 50 anos com este sistema ou sem uma reforma deste sistema. É precisa claramente uma reforma desse sistema. Vamos lá ver. E várias vezes que vários governos foram falando disto, foram feitas algumas reformas. Atenção, a reforma Vieira da Silva, vale a pena referir, foi inclusivamente elogiada pela União Europeia, pela Comissão, que aconselhou outros Estados a copiarem a reforma portuguesa, porque assegurava uma continuidade da segurança social, e era verdade. O que se passa é que hoje nós temos um nível de desemprego de tal forma grande que não só não há contribuição das pessoas que estão desempregadas, como não estão empregadas não têm contribuição, como ao mesmo tempo o que acontece é que essas pessoas recebem subsídio de desemprego, ou seja, não contribuem positivamente e descontribuem, e recebem negativamente. O que é que acontece? Acontece que por muitas contas que o Vieira da Silva tivesse feitas, e acredito que fossem bem feitas, porque aliás foram alvo de grandes elogios, a verdade é que, na situação atual, com o descalabro económico que foi provocado ao país, a verdade é que não há contas de segurança social que resistam. Não resistem mesmo. E não resistem os tais 47 anos, que é o que diz as contas do antigo ministro Álvaro Santos Pereira,
Pelas contas dele, o país demoraria 47 anos a recuperar a economia e, portanto, a área social não aguenta esses 47 Carlos, anos. vamos ouvir mais um telespectador, Manuel Martins, reformado, que nos liga de Linda a Velha. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, eu para falar sobre os pensionistas, é evidente que, olha, na banca os pensionistas são tratados de maneiras diferentes. Por exemplo, o Banco de Portugal, ao pagar a pensão mensal, conta outros subsídios, conta a isenção do horário, etc. Na Caixa Geral de Depósitos conta só metade dos subsídios e da isenção de tudo que a pessoa tinha. Na restante banca, uma pessoa é reformada apenas com o ordenado base e as eternidades. Isto para ver as diferenças que se verificam cá em Portugal quanto ao cálculo das pensões. Isto já para não falar da Segurança Social e da Caixa Geral de Apresentações. A primeira senhora que falou disse que tinha uma pensão do BPI. O BPI não está a ser pela Caixa Geral de Apresentações, mas sim pela Segurança Social. Mas aquilo que se passa, isto tudo, temos que olhar para o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado tem um déficit, é evidente que sim. Mas o que é que se fez para combater esse déficit? Note que as autarquias e o Poder Central não fazem um controle sério e honesto dos desvios orçamentais e ao fim de cada ano aquilo que se verifica é um agravamento da despesa, um agravamento bastante elevado que vai ser compensado numa parte, já que fica sempre déficit, pelas receitas de impostos. Eu, por exemplo, em impostos estou a pagar, olha, aumentava-me a SES não tinha, sobretaxa de 3,5%, os escalões de IRS que não atualizam, que é uma vergonha, devia ser atualizado anualmente, mediante a inflação não é, e ainda pago o IMI que foi aumentado, como se está a ver. O que é que se faria para controlar efetivamente os vários orçamentos? Coisa que este governo não fez porque há incompetência. Pegavam nas matrizes de input-output, ou do INTF, como queiramos chamar, e efetivamente calculavam os desvios ou mensais ou trimestrais e os orçamentos não eram os disparates que se está a verificar. Uma Câmara de Aveiro com mais de 150 milhões de euros de dívida, uma de Gaia não sei com quanta, de Portimão com 160 ou 170 milhões, o Governo Central dizem que vão cortar 10 milhões num determinado ministério e não cortam nada porque ninguém controla, não há um acompanhamento e um controle das despesas que se fazem. E isto vai durar eternamente. Enquanto durar eternamente, desgraçados dos portugueses que não veem melhorar a sua vida. É que não veem, porque são sempre eles que vão pagar. Muito obrigada pela sua opinião. Boa tarde, com licença. Muito obrigada. Carlos Paz, quer tentar responder? Sim, até porque foram lançados dois temas que são muito importantes. O primeiro vem na sequência daquilo que estávamos a conversar, ou seja, enquanto as contas públicas não forem saudáveis, toda esta discussão é uma discussão mais ou menos tonta. Ou seja, é a discussão se podemos pagar mais pensão ou menos pensão, se temos mais ou menos folga orçamental para pagar mais pensão ou menos pensão, mais ordenado ou menos ordenado. E de facto não temos. E não temos por algo que dissemos aqui a semana passada, que é basicamente, o relatório da UTAU é muito claro. O déficit aumentou porque aumentaram muito as despesas do Estado. O Estado continua a gastar dinheiro a rodos, descontrolado, como este senhor disse. E ele solicitou uma outra coisa que é muito importante e que vale a pena pensarmos todos um bocadinho. O código do IRS, quando foi criado, tinha uma lógica por trás. Tinha uma lógica. Os escalões, os descontos, os abatimentos que se faziam, aquilo tinha tudo uma lógica. O que acontece é que, desde o início do segundo governo Sócrates, portanto, aquele que foi mais curto, até ao presente momento, e com muito especial ênfase no tempo do ministro Vítor Gaspar, foram introduzidas uma série de alterações no IRS, mas não foi introduzido um novo código, foram introduzidas alterações a várias alíneas. O que acontece é que tornou aquilo uma manta de retalhos. E hoje o sistema já não é coerente, já não tem lógica, já não beneficia onde se deve, já não prejudica onde se deve. Está, no fundo, a tentar prejudicar toda a gente. E esse é um tema que é complexo e que devia ser esse é um tema que está para outro programa. Carlos, vamos ouvir mais um telefonema. Tadeu Sarmento, funcionário público de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde, senhora jornalista e ao seu estimado convidado.
Olha, o que eu gostava de deixar aqui assente é o seguinte, os reformados que ganham até 260 euros, ou seja, de zero, não há ninguém a ganhar coisa, mas de 0 até 260 euros vão ter um aumento. Este aumento vai implicar a cada pensão, se calhar, 4, 5 ou 6 euros. Ora, isto vezes o número de pensionistas com este valor de pensão, não são assim tantos, portanto o gasto que o Estado vai ter é quase nulo. Em relação aos pensionistas que vivem com 260 até aos 1.000 euros, não vão ter qualquer aumento. Ora, isto é um bocado complicado, porque hoje em dia, de acordo com que as coisas, de acordo com o valor com que as coisas são vendidas no mercado, 1.000 euros não é nada. De maneira que deviam subir um bocadito mais esta parcela de pensionistas, entre os 260 e os 1.000, e os a partir de 1.000 até 4.000 e os 7.000, portanto, têm as respectivas cortes no IRS. Muito obrigada. Obrigada pelo seu comentário. De desconto. Boa tarde, muito obrigado. Vamos tentar responder à sua questão, Carlos Paz. Temos pouco tempo, mas de facto esta é uma questão pertinente, não é? É uma questão pertinente e vamos ser muito diretos. Primeiro, ninguém sabe fazer estas contas, que é outro descontrole público. Não há uma indexação pensão-pensionista, o que significa que quando nós dizemos há X milhares de pensionistas, não é verdade, há X milhares de pensões, porque há pessoas que têm mais que uma pensão, porque têm a sua pensão, têm uma pensão de sobrevivência, têm um complemento de não sei o quê. Não existe uma lógica, e devia existir, um pensionista, uma pensão. E, portanto, a partir daqui podíamos estar a discutir. Porque este tema que este senhor lançou é um tema que é muito relevante, que é dizermos assim, segundo os dados do INE, e é o INE que faz os dados, segundo os dados do INE, um rendimento inferior a 490 euros por mês significa estar no limiar da miséria. É o que diz o INE. E nós estamos a falar ainda das pensões de 260 euros, é metade desse valor. Ou seja, nós temos de facto alguns dos nossos idosos a viver na perfeita miséria, enquanto continuamos a ter pensões principescas e acumulações de pensões. Quer dizer, eu lembro-me sempre, há um caso que me lembro sempre, o Sr. Presidente da República, que tem a sua pensão enquanto reformado de professor, tem a sua pensão enquanto reformado do Banco de Portugal e mais o seu ordenado de Presidente da República. Embora essas pensões de 200 e tal euros sejam para pessoas que provavelmente nunca descontaram. Não é? Seja como for. Vamos lá ver, quando foram criadas, estas pensões foram criadas no tempo de Marcelo Caetano. E a ideia tem a ver com um grupo de pessoas que nunca teve rendimentos para descontar. E essencialmente era o mundo rural que se pensava nessa altura. E era um grupo de pessoas que nunca viveu sempre da agricultura de subsistência e como viveu da agricultura de subsistência não tinha nenhum rendimento para descontar e já não tinha capacidade física para continuar a trabalhar e tinha direito à sua pensão. E, portanto, estas pensões vêm desse tempo. É preciso reformulá-las. É preciso reformular todo o sistema. E evitar aquilo que... Vamos lá ver, eu vou ser muito direto naquilo que vou dizer. 30 segundos. 30 segundos. Evitar aquilo que se anda a dizer à boca cheia, que é vamos tentar privatizar a segurança social. Porque eu asseguro-lhe uma coisa, Eduardo, é muito simples. Se a segurança social tivesse sido privatizada quando Bagão Félix a tentou privatizar, quem tinha ganho a privatização era o Banco Espírito Santo. Portanto, veja agora onde é que estava o dinheiro das pensões. Okay? Carlos Paz, muito obrigada por estes comentários em mais uma Assembleia Geral, que hoje vai ficar por aqui. Já sabe, conto consigo amanhã, à mesma hora, conto também com os seus comentários. Tenha o resto de uma boa tarde.